amados, eleitos e fiéis, tempo de pensarmos no Salmo de número 53. Existe um provérbio entre nós que diz que nos menores frascos existem os piores venenos, bem como nos menores frascos estão contidos os melhores perfumes. E não se deixe enganar, esse salmo é pequeno, apenas 6 versículos, mas o que ele tem de pequeno, ele tem de poderoso, de incisivo, de repugnante, eu diria, aos olhos daqueles que não creem. Este salmo realmente fala de algumas coisas duríssimas. E Spurgeon, no seu comentário Tesouros de Davi, acerca do Salmo 53, ele diz o seguinte: se a nossa idade tem avançado da idade de 14 para 53, nós deveríamos encontrar na doutrina deste salmo uma maior evidência de maturidade hoje do que na nossa mocidade. Por que estas palavras? Porque o Salmo 14 e o Salmo 53, eles são quase que como espelhos um do outro. E na repetição não existe erro. O bom professor, ele repete até que o aluno apreenda e aprenda o conteúdo. Então, o fato de algumas coisas serem repetidas na palavra de Deus, na verdade, é para o nosso benefício e de maneira nenhuma alguma coisa que contradiga a inspiração e a sabedoria do autor sagrado, ungido pelo poder do Espírito. Neste sentido, então, nós observamos alguns traços que também são citados em termos de paralelos no comentário de Spurgeon acerca do Salmo 53, e para este fim ele cita Christopher Wordsworth, que em 1868 comentou e observou que o Salmo 14 e o Salmo 53 ambos possuem 7 referências à pessoa de Deus, sendo que no Salmo 14, 3 vezes Deus é descrito como sendo Elohim e 4 vezes ele é descrito como Jeová. No Salmo 53 é somente Elohim, usado para descrever a pessoa do soberano Deus e provedor. Então, Christopher Wordsworth, ele argumenta nesse sentido, mostrando o paralelo literário, textual entre uma passagem e outra, o que, de acordo com Spurgeon, serve somente para um fim, o de estressar, o de reforçar mais uma vez o ponto de que o Senhor permanece soberano, não obstante tudo aquilo que tentam fazer para provar o contrário. E o Salmo 53, então, ele pode ser dividido em 2 partes, de 1 a 3 e de 4 a 6. Dos versos 1 ao verso 3 eu coloco da seguinte maneira: realidades espirituais não são possíveis naturalmente. É impossível para o homem natural, por si mesmo, pelo mero uso da razão, pelo mero uso da lógica, pela mera análise das circunstâncias, chegar à conclusão de que ele é um pecador, de que precisa de Cristo como Senhor e Salvador, e que se coloca aos pés do Deus Trino de Israel em completa submissão e entrega. Para o autor bíblico, isto é impossível, porque, de acordo com a oração e a preparação de Jesus Cristo para a sua partida, ele argumenta, João 14, 15, 16 e 17, que o Espírito Santo viria para convencer o homem. Nós precisamos, como está dito em João 3, nós precisamos da salvação que vem do alto. Nós precisamos nascer de novo através do poder que regenera o homem, e assim nós teremos condições de, em responsabilidade no uso do nosso arbítrio, responder
a soberana chamada de Deus para a salvação. Ou seja, Deus inicia o processo e o homem responde. Do ponto de vista bíblico, em minha opinião, pelo menos é impossível que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e à regeneração de si mesmo por mera vontade. Ele precisa do agir sobrenatural do Espírito de Cristo para isto. E o Salmo, então, dos versos 1 ao verso 3, fala sobre realidades espirituais não possíveis naturalmente. Dos versos 4 ao verso 6, realidades naturais não são intocáveis espiritualmente. Então, aqui nós temos na segunda parte do Salmo o ensino de que, por mais que o homem orquestre em sua incredulidade, em sua corrupção, em suas atitudes abomináveis, dizendo inicialmente que não existe Deus, mostrando assim o entendimento ou falta de entendimento e também a completa relutância em buscar Deus, pessoas que se desviam, pessoas que se tornam imundas, pessoas que se tornam pela prática cada vez mais maldosas, estas pessoas, elas obviamente não terão condições de por si mesmas descobrirem e apreciarem e se submeterem às verdades contidas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é à toa que muitas pessoas, diante de um salmo como este, se sentem ofendidas, porque elas são descritas, assim como eu me senti descrito um dia em minha incredulidade, em minha corrupção, em minhas ações abomináveis, em minha ignorância, em minha insensibilidade. E é interessante que mesmo optando por tudo isto, não quero saber de Deus, não quero saber das coisas de Deus, santidade nem pensar, ainda assim, com toda esta atitude de alma, as pessoas que assim agem, de acordo com o verso 5, estão sempre apavoradas, não é? Verso 5 diz: eis que eles se acham em grande pavor, onde não há motivo de pavor, porque Deus espalhará os ossos daqueles que se acamparam contra ti, contra o povo dele, contra aquilo que é santo. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Então, nesta passagem, nós temos o ensino de que o Senhor Deus, ele se opôs àqueles que um dia se opuseram contra o santo de Israel e o povo dele. É uma situação que alguns acreditam ser intocável, ser autossustentável, ou seja, em minha perversidade eu sou tão convicto de que nada poderá me abalar, que eu continuo nesta linha de ação, acreditando que realmente nunca nada poderá me mover da possibilidade da ação, na verdade, de uma vida corrupta, de uma vida que nega a soberania e a presença de Deus, que opta liberalmente e deliberadamente por aquilo que é ruim. Mas existe também esperança, porque no verso 6 a palavra de Deus diz: oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo. Então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. E aqui eu vejo nessa referência a Jacó e Israel uma menção entre linhas de arrependimento, porque aí você precisa conhecer o seu Antigo Testamento, da mudança de Jacó para Israel, estamos falando da mesma pessoa, existe algo que é o encontro com Deus, que é o embate com aquilo que é divino, a transformação de caráter que chega a afetar o físico, no caso de Jacó, que agora passa a ter o nome Israel. Em outras palavras, esta referência a Jacó e a Israel aponta para mim a necessidade de arrependimento. E aqueles que se arrependem, eles terão a chance de experimentar
a salvação e o retorno das áreas de isolamento, de exílio, de sofrimento aos quais foram submetidos, e assim experimentarão regozijo e alegria que vem do Senhor Deus. Um filósofo cristão disse há pouco tempo que o Deus Trino de Israel não veio tornar pessoas más em pessoas boas. O Deus Trino de Israel veio trazer vida àqueles que estão mortos. É bem diferente. Ele veio ressuscitar aqueles que estão sem vida. E para isto, nós precisamos de um Deus todo-poderoso. Nós precisamos de Elohim. Nós precisamos do Senhor Jeová. Nós precisamos de Adonai ao nosso favor, vindo em meio à nossa insanidade, à nossa loucura de dizer em alguns momentos: ele não existe, eu não tenho que prestar contas a ele, eu vivo a vida do jeito que eu achar que devo, nada me detém, nada me limita, eu sou uma lei em mim mesmo. É necessário que Deus faça intervenção e venha ao meu encontro trazer salvação, para que eu possa experimentar então a beleza daquilo que Deus tem para mim. Mas é também importante que nós terminemos este momento de meditação lendo aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 3. A palavra de Deus diz no verso 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E a minha oração é que, se você se encontra numa posição de negar a existência e o governo de Deus em sua vida, como um dia eu fiz, que a graça do Senhor o alcance, como um dia a misericórdia do Senhor foi derramada sobre mim. E eu desejo realmente que juntos permaneçamos firmes nesta graça, a fim de que experimentemos a salvação e a alegria que virão para aqueles que, talvez, tendo experimentado a dureza de uma vida nécia, ímpia, arrogante, autossuficiente, abominável aos olhos de Deus, em exílio, em afastamento, numa grande miséria existencial, possam experimentar de novo a esperança, a alegria, a paz que excede todo o entendimento e o amor de Cristo derramado sobre o seu povo. Que você e eu experimentemos esta grande realidade neste dia, e até a próxima.